2015. Minha Pátria é a Língua Portuguesa. Homenageado Fernando Pessoa. Venha para a Festa Literária Internacional de Pernambuco e participe do Congresso Literário da Sexta-feira Internacional do Livro, da Fliporto Galera e Galerinha e muito mais. De 12 a 15 de novembro em Olinda. Boa noite. Queria, antes de mais nada, fugindo do que tinha escrito algumas palavras breves para saudar vocês nessa noite, dizer a emoção de estar aqui no Mosteiro São Bento, esse altar tão belo, ouvindo a poesia de Fernando Pessoa. A quase 200 metros, numa casa em que morou um homem que eu aprendi profundamente poesia, Edson Nery da Fonseca, e que orava a Deus, não só através de versos bíblicos ou de textos bíblicos, mas ele orava a Deus através da poesia, de poemas de sua predileção. Edson, que saudade de você e de conversar sobre poesia com você. E aprendi com você que o grande poema é uma oração e o grande poema é uma forma de se conectar com Deus também. Alguns anos atrás, vendo uma palestra do Richard Dawkins, um homem que não crê, vi alguém perguntar a ele, nos seus momentos de solidão, de angústia, o que lhe acalentava. O Dawkins disse, a poesia. E disse alguns poemas de sua predileção. Então, a Fliporto 2015 é com grande alegria que traz o tema Minha Pátria é a Língua Portuguesa. Essa frase no livro do Desassossego de Fernando Pessoa, esse genial livro colocado pelo Harold Bloom, um dos 10 maiores livros da história da humanidade, e traz o grande poeta português, o maior poeta depois de Camões, Fernando Pessoa, poeta português, mas tão amado do Brasil, que é Fernando Pessoa. Meus amigos, agradeço a presença de todos. É com alegria que abrimos nessa noite o Congresso Literário da Fliporto, que há 6 anos acontece em Olinda. A Fliporto 2015, em sua 11ª edição, mostra a consolidação de uma festa literária movimento, mesmo em um ano tão adverso da economia brasileira. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Fliporto, patrocinadores, apoiadores e mesmo aos críticos, com a certeza que esta será uma das mais belas edições da Fliporto. Gostaria de agradecer também ao apoio da Casa Fernando Pessoa, do Instituto Camões, da Embaixada de Portugal, do Gabinete Português Leitura, do Real Hostal Português, do Itaú Cultural, entre outras instituições que nos apoiaram para fazer uma Fliporto num ano tão adverso, que é 2015, para o Brasil. Pessoas, o mais singular e plural de todos os poetas de língua portuguesa, desde Camões. Nenhum tão português e universal, tão de Lisboa, tão seu e nosso, de cada um pessoal. Como um jogo de espelhos caleidoscópios, sua poesia parece decifrar os mais íntimos sentimentos e pensamentos dos leitores. Fernando Pessoa tem um quê de plural, universo, tal como uma vez definiu-se. Lê-lo é superar os bairrismos, regionalismos, nacionalismos, tão de sua aldeia quanto de qualquer parte da terra. Soube conciliar o próprio e o de todos, a unidade e o fragmento. Por essas e muitas outras razões, pessoais e impessoais, continua tão atual. Soube, com seu drama ingente, falar das paixões humanas e revelar, em verso e prosa, os mais profundos desassossegos. Sua mensagem é mais que Portugal, é o português.
Por isso, podemos considerá-lo um poeta tão de Lisboa quanto de Luanda, tão do Porto quanto de Olinda, dos Açores, São Paulo ou São Tomé e Príncipe, Rio de Janeiro, Macau, Recife, Maputo, Manaus, Goa e, por que não dizer, Maceió. Ao falar de língua e de linguagem, é outra vez o plural que evoca Fernando Pessoa. Educado também em inglês, foi no idioma de Shakespeare que apareceram alguns dos seus primeiros versos e uma das suas últimas frases. De Durban a Lisboa, do fundo da tabacaria à poeira dos astros, revisitamos Fernando Pessoa, arca inesgotável, pensando que há muito veio morar no Brasil, sob o nome falso verdadeiro de Ricardo Reis. O Brasil ama Fernando Pessoa, e de tal maneira que não pensa que ele seja um poeta brasileiro, sente-o assim. Compreendeu e adotou há muito tempo. O Brasil adotou Fernando Pessoa. Por isso, Manuela, sinta-se em casa e abraçada aqui por nós. De Cecília Meirelles a Maria Bethânia, de Murilo Mendes a Edson Neri, de Carlos Pena a Ferreira Goulart, do mais famoso ao anônimo dos leitores que amaram Fernando Pessoa. A Fliporto, desde o primeiro ano de realização, tem preferido destacar os temas e os autores da cultura brasileira, ibero-americana, africana e mergulhar nas suas mais profundas raízes, do Ocidente ao Oriente. Desta vez, volta-se para um assunto essencial, o da língua, que une esse país tão plural que é o Brasil. Um encarne com o autor homenageado, a passagem do livro Desassossego. Minha pátria é a língua portuguesa. Se Pessoa via a língua como uma pessoa, nós vemos Pessoa como uma língua. Muitas línguas e linguagens. Em 4 dias, Olinda terá essas companhias heteronímicas de cada um dos escritores que irão celebrar e debater. De Camões a Bilac, de Essa Machado, de Camilo a Graciliano, Rosa, Cabral, unidade e diversidade da língua, das línguas portuguesas, Portugais, Áfricas, Ásias e Brasis. Meus amigos, declaro aberta a 11ª edição da Fliporto, que este ano celebra a língua portuguesa e homenageia um dos seus maiores representantes, o poeta Fernando Pessoa. Muito obrigado. Boa noite. Já participei em 2 edições anteriores da Fliporto, mas esta é uma edição especial para mim e para os portugueses. Para mim, que vou ter o prazer de conversar aqui, ao vivo, com Manuela Nogueira, e para os portugueses que veem homenageado um seu poeta, que é, seguramente, também um poeta de brasileiros e de todos os que amam a poesia por esse mundo fora, onde ele tem feito enorme sucesso, sendo best-seller pela poesia e pela prosa do livro Desassossego em países impensáveis. Ele, Fernando Pessoa, disse uma vez que urgia estreitar inteligências com o Brasil, palavras dele. Creio que este ato, para que nos convidou António Campos e Mário Hélio, é bem um ato de estreitamento de inteligências, de sentimentos e de afetos entre portugueses e brasileiros. Por isso, eu não tenho delegação do meu povo para agradecer, mas creio que se deve uma palavra de agradecimento a António Campos, a Mário Hélio e a toda a sua impecável equipa. Manuela Nogueira é Maria, Manuela, Nogueira, Rosa, Dias, Morteira, até rima. Não tem pessoa no nome, mas tem pessoa no Nogueira, que se chamava Fernando António Nogueira Pessoa. Chamava-se Fernando António,
por causa de Santo António e do dia em que ele nasceu. Chamava-se Nogueira por causa da sua mãe açoriana. E chamava-se Pessoa por causa do seu pai, Joaquim de Seabra Pessoa, que era do continente e era descendente de judeus, tendo um bisavô sido condenado pela Inquisição e tendo ascendentes dele emigrados para Pernambuco, para o Brasil. Li isso num dicionário brasileiro de famílias. Não falava no nome dele, falava nos Pessoa. Manuela Nogueira é filha de Madalena Henriqueta Madalena, que era meia-irmã de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa teve um irmão, Jorge, que faleceu muito novo, como o seu pai, que faleceu quando ele tinha 5 anos. E teve mais 5 meio-irmãos, porque a sua mãe casou em segundas núpcias com o comandante Rosa Dias, que foi cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Desses 5 irmãos, faleceram muito cedo Maria Clara e Madalena Henriqueta. A primeira era Henriqueta Madalena, a mãe de Manuela, mas viveu pouco tempo a segunda, Madalena Henriqueta, como viveu pouco tempo a última, Maria Clara. Os irmãos, os meio-irmãos de Pessoa, outros, Luís, João, faleceram também já, embora tivessem vivido algumas décadas, e Manuela Nogueira é hoje a grande representante pelo sangue de Pessoa, que foi, portanto, praticamente filho único, que, como o seu pai, também era filho único e que não deixou outra descendência. Felizmente, Manuela Nogueira tem 4 filhos, uma delas está aqui, Inês, e tem vários netos e bisnetos, 8 netos e 11 bisnetos, se não me engano. Ela era filha de uma grande senhora e ela é uma grande senhora. Uma grande senhora que faleceu em 1992 com 96 anos, não é? 96 anos. Dizem que não é muito cortês falar na idade das senhoras, mas Manuela Nogueira, que eu conheço há muitos anos, vai-me permitir que eu diga aqui que ela fará, segunda-feira próxima, 90 anos. Parabéns a você. Mas por ela também queria lembrar a figura da senhora sua mãe, em que por quem eu imaginava o que seria Fernando Pessoa. Eu conheci e frequentei a casa e a Arca de Pessoa no meu primeiro ano de faculdade, em 1960, e era recebido por Henriqueta Madalena em sua casa, a primeira vez também com o pai de Manuela Nogueira, o coronel Caetano Dias, e devo dizer que me surpreendia a impecável educação de Henriqueta Madalena, a sua finura, a sua delicadeza, a sua discrição e a sua generosidade, que permitia que eu fosse para a sala sozinho ver a Arca, a famosa, que tinha 27 mil e tantos papéis de Fernando Pessoa. Depois tive o prazer de levar as duas, de convidar as duas para o primeiro Congresso Internacional de Estudos Pessoanos que fizemos no Porto e que foi, de alguma maneira, o grande ponto de partida para o reconhecimento universal de Fernando Pessoa.
Manuela Nogueira, como seu tio, não fez um curso superior, fez o curso dos liceus. Fernando Pessoa andou na Faculdade de Letras de Lisboa 1 ano e pouco, mas deixou de frequentar a faculdade dizendo que já não tinha nada mais a aprender lá. Já tinha a formação, a escolaridade que se impõe. Manuela Nogueira fez o curso geral dos liceus, mas, ávida de cultura, fez vários cursos até fora das letras. Fez um curso de letras em Inglaterra, de short stories, mas fez cursos de desenho, de cerâmica, de pintura, de história da arte e trabalhou como profissional no setor imobiliário. Só que uma coisa que conviria não ignorar num dia como hoje, Manuela Nogueira é escritora. A certa altura, lá pelos 30 anos, sentiu o impulso da escrita e vai de publicar vários livros de contos, um romance que recentemente somou um outro chamado Conversas com a Tia Valentina, um livro de poemas, ou 2 livros, 1,5 livro de poemas, Ritual sem Palco, e escreveu também umas páginas muito importantes sobre o seu tio, complementando, aliás, o livro Fernando Pessoa na Intimidade, que a sua filha, Isabel Morteira, publicara pouco antes. Ela publicou o livro Imagens de Fernando Pessoa. Ela gostaria de ter aqui, à vista, nesta festa, o último livro que publicou, Meu Tio Fernando Pessoa, já depois de ter publicado também, numa primeira edição, O Melhor do Mundo São as Crianças, e ela trabalhou também para a edição dos textos filosóficos de Fernando Pessoa, traduzindo do inglês para português, e fez a edição textual das cartas de Fernando Pessoa a Ofélia. Portanto, temos aqui uma pessoa, uma personalidade que é de alguma maneira a melhor representante de Fernando Pessoa familiar, mas temos também uma intelectual, uma escritora, com quem eu vou ter o prazer de conversar agora, lamentando que não haja espaço, mas o tempo não dá para tudo, para um jogo de perguntas e de respostas final. Dona Manuela, eu tenho encontrado filhos que ficam irritados por serem sempre referenciados em função dos seus pais, como já encontrei mulheres que ficam sempre irritadas por serem referenciadas em função do marido. Não a aborrece que seja referenciada como a sobrinha de Fernando Pessoa? Não. Tenho muita honra e tenho tido conhecimentos maravilhosos por ser sobrinha de Fernando Pessoa. Tenho viajado por vários países onde vou falar sobre o meu tio e encontrado pessoas de imenso interesse cultural e afetivo. E, portanto, ser sobrinha de Fernando Pessoa tem proporcionado uma vida muitíssimo interessante e muito variada. Já foi dito que uma pessoa só morre verdadeiramente quando desaparece a última pessoa que a conheceu. Nesse sentido, Pessoa ainda está vivo, ou ainda podemos reconhecer quem o representa bem, porque o conheceu, porque conviveu ao longo de 10 anos com ele
porque viveu, aliás, Manuela nasceu na casa que hoje se chama Fernando Pessoa, onde Pessoa viveu realmente, e, portanto, acho que Pessoa, por ela, ainda está vivo. Mas eu gostaria de lhe perguntar se, além dos seus familiares, ainda conhece mais algum representante, há mais alguma pessoa que conviveu ou conheceu Pessoa? Bem, ainda há descendentes do lado do primo Mário Nogueira de Freitas, ainda há descendentes, e há pelo menos um que tem a impressão que o conheceu. Mas, verdadeiramente, como eu já tenho esta idade tão avançada, e eles são mais novos, eu não lhe posso garantir que eles se lembrem do Fernando Pessoa. A coisa que acho mais interessante para contar a vocês é porque o aspecto dele é de uma pessoa grave, de uma pessoa que vive só do pensamento. Eu, quando o conheci, quando vivi com ele era um tio divertidíssimo, com imenso espírito de humor e que fazia brincadeiras de faz de conta, constantes comigo. O que eu escrevi neste livro, o meu tio Fernando Pessoa, que era para estar hoje aqui, para poder, enfim, falar convosco sobre ele, mas vou contar só uma pequena história para vocês ficarem com a ideia de como ele era como tio e como pessoa humana. Ele tinha um espírito de humor enorme e eu lembro-me de ter-o acompanhado algumas vezes na rua onde é que morávamos, na rua Coelho da Rocha, onde hoje em dia é a Casa Fernando Pessoa, a ir a um barbeiro para ele fazer a barba. E como todas as crianças, gostam de acompanhar, ir ver, ir à rua, é uma distração para uma criança. E eu, algumas vezes, fui com ele, era muito perto, era ali muito perto da nossa casa. O barbeiro, eu lembro perfeitamente dele, chamava-se o Sr. Manassés. E eu observei, como qualquer criança normal, o que se passava na barbearia. Então, um belo dia, passado um tempo, disse: ó tio Fernando, porquê que o tio Fernando não faz antes a barba em casa? Eu também sei fazer a barba. E ele, imediatamente, entrou numa brincadeira de faz de conta e disse: muito bem, então se tu sabes fazer, eu hoje não vou ao Manassés e tu é que me fazes a barba. Então eu lembro perfeitamente que havia um sofá ao fundo da casa de jantar, era azul escuro, lembro dos pormenores todos, e pus-lhe uma toalha à frente do peito e outra nos joelhos, e eu com uma cadeirinha muito pequenina, devia ter talvez para aí 3 anos, 3 a 4 anos, fui buscar à casa de banho os ingredientes para lhe fazer a barba, ou seja, uma faquinha de papel, que ainda hoje conservo com imenso gosto, porque é uma faquinha de papel de um anúncio de uma loja, já se sabe que não custava nada, porque era uma espécie de plástico, naquela altura não havia plástico, mas era uma coisa desse género, e eu enchia a cara dele, ele tirava os óculos, era muito míope, tirava os óculos, punha os óculos ao lado do sofá, e eu, com muito cuidado, ensaboava-lhe a cara toda, com imensa espuma, tudo exagerado, como qualquer criança faz, e depois com aquela faquinha de bakelite, aquilo era uma coisa que se chamava bakelite, com aquela faquinha de bakelite, ia fazendo-lhe a barba, ou fingindo que fazia a barba, e mantendo uma conversa, do tipo de conversa que eu tinha ouvido no Manassés Barbeiro. Naquela altura havia corridas de bicicletas e havia 2 heróis, que eram o Nicolau e o Trindade. Só as pessoas muito antigas é que se lembram disto. E, portanto, eu achei que a conversa indicada para uma barbeira e para o cliente era sobre os ciclistas. Então, falei e fazia aquela conversa toda com o meu tio, com um aspecto muito grave. E ele inteirava-se completamente na personagem de um homem que está a ser barbeado por um autêntico barbeiro e tinha uma conversa de faz de conta comigo até ao fim. E depois, no final, se ele tinha paciência, se eu percebia que ele tinha paciência, eu então dizia: ó tio, e agora por que não vamos arranjar as unhas? E nessa altura passava
aquela tacinha de água morna para os joelhos, ia buscar o estojo das unhas da minha mãe e a paciência dele deixava-me arranjar as unhas. A única memória que tenho enorme é que ele tinha um dedo muito amarelo. Ele fumava muito. Eu isso lembro perfeitamente. E arranjava-lhe as unhas. Mas o mais engraçado de tudo é quando acabava este trabalho de barbeiro e de manicure, imediatamente depois ele pagava-me. Ele pagava um tanto pela barba e um tanto pelas unhas. E, de facto, a coisa mais divertida era eu a correr, ir à cozinha, ter com a empregada, que na altura estava, e ir comprar chocolates. Quem sabe, se o poema Come Chocolates Pequena, Come Chocolates, também não foi um pouco inspirado nesta história de barbeiro. Ele não era um homem sério como a criança, era um homem cheio de ideias e de colaborar com crianças. Era uma pessoa com uma paciência infinda e cheio de humor. Dona Manuela, queria pedir-lhe duas coisas. Primeiro, que mostrasse a toda a gente, embora não possa ser de perto, o último presente que o seu tio lhe deu, que tem aí ao peito. É um pequeno broche que ele me deu quase no fim da vida dele. E eu sempre guardei, e hoje achei que era bonito trazer aqui e mostrar a vocês o broche que ele me deu quando eu tinha para aí 9, 10 anos. É uma coisa muito simples, mas que eu guardo com muito afeto, como é natural. Fernando Pessoa era o que se chama um cavalheiro, com uma admirável formação britânica, educação britânica, e a mim o que me espanta é que ele conheceu tanta gente e que tem louvores de tanta gente posteriores à sua morte, não teve nunca uma palavra de ninguém de desapreço ou de raiva, ou de ódio, ou de inimizade. A única coisa que ele uma vez provocou foi, enquanto Álvaro de Campos, um artigo de jornal que consideraram insultuoso para um político do tempo. Mas não era em nome dele, porque os testemunhos que tenho de contemporâneos dele, companheiros dele, são de puro elogio à pessoa que era Fernando Pessoa. Mas há uma segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer, que era, ou nem é pergunta, é um pedido que lhe faço para dizer à ilustre plateia o que é que Fernando Pessoa fazia quando havia na varanda e ele ia chegar a casa. Nós morávamos, como já se explicou, na rua Coelho da Rocha, onde hoje é a Casa Fernando Pessoa, e morávamos no primeiro andar direito. E ele vivia connosco. E muitas vezes a minha mãe disse, vai ali à janela, vê se vem o tio Fernando no fundo da rua, para pormos a sopa na mesa. E eu já sabe, achava imensa graça ir espreitar à janela. E de vez em quando aconteciam coisas muito estranhas. Ele percebia que eu estava à janela e fazia logo os disparates do costume. Geralmente esbarrava com o candeeiro. Havia um candeeiro mesmo por baixo da porta da janela. Ele esbarrava propositadamente no candeeiro e depois tirava o chapéu e pedia desculpa ao candeeiro e fazia uma cena completa. Outras vezes fingia que perdia umas moedas no chão e punha-se de rabo no ar à procura das moedas. E exatamente havia naquela altura umas lojinhas muito simples ali à volta e as crianças, os rapazes das lojas vinham ajudar a procurar. E ele adorava ver aquela gente toda à procura de moedas que ele não tinha perdido, não é? E eu lá em cima na janela a rir às bandeiras despregadas, porque já sabia que aquilo era uma cena do costume. Quer dizer, era a cena do costume. Ou esbarrava no candeeiro, ou perdia moedas, e depois quando se abria a porta da rua, cá embaixo,
fazia assim um estalido esquisito, que eu ainda me lembro, a porta ainda existe, porque eles renovaram a casa toda, mas o portão é o mesmo. E eu lembro de estar no primeiro andar, aos pulos, inquieta que o tio subisse a escada, e ele então fingia que escorregava pela escada abaixo. Punha só os gritos, a dizer que tinha-se magoado imenso, e magoei isto. Quer dizer, estava constantemente a provocar o riso e a brincadeira. Era uma pessoa que hoje em dia vocês, quando olham para a fotografia dele, feita pelo Almada Negreiros, pode ter imenso valor, mas não presta homenagem à cara dele, de engraçado que era, de divertido que era. E hoje em dia, quando eu conto estas coisas nas escolas, porque eu tenho imensa literatura infantil-juvenil escrita e vou a muitas escolas, e quando conto isto aos alunos, os alunos ficam sempre admiradíssimos, porque pensam sempre que o Fernando Pessoa era muito grave. Mas a coisa mais interessante, e que eu pus neste último livro meu, é que ele também teve um tio-avô, se chamava Manuel Baldino da Cunha, a quem ele chamava o tio Taco, que era tio-avô dele. Era um casal, ela verdadeiramente, que era do sangue, que era Xavier Pinheiro, e era um casal que não tinha filhos e adoravam o Fernando. Quando o Fernando ficou sem pai, tomaram quase conta dele, levavam a todo lado, e esse tio Taco, eu escrevo isso tudo, por cópias de cartas, nada do que eu digo é da minha elaboração, não é? Está tudo escrito. E então esse tio Taco fazia brincadeiras, também de faz de conta com ele. E eu, neste livro, que se chama O Meu Tio Fernando Pessoa, transcrevo essas cartas do tio Taco, dar notícias ao jovem Fernandinho, que tinha 6 anos, 7 anos, de coisas fantásticas que eles inventavam. Portanto, as brincadeiras, faz de conta, já vêm de longe, foram feitas primeiro por este tio Taco ao Fernando, e ele mais tarde, talvez por isso, ou talvez por outra razão qualquer, fez também brincadeiras de faz de conta connosco. Eu raramente vejo, hoje em dia, há tanta coisa para divertir crianças, tanta coisa, que não é preciso este tipo de coisas para distrair as crianças. Há milhares, há até talvez mais coisas para as crianças. Mas naquela altura a nossa vida era muito simples, não havia assim tantos divertimentos. Por isso, as brincadeiras dele, para mim, ficaram sempre marcadas, porque também provavam a grande amizade, o grande amor que ele tinha por mim. E era raro não ter, durante uma semana, um presente debaixo do meu guardanapo. Ele sentava-se à minha frente, na casa de jantar, e ficava a olhar para mim, à espera que eu abrisse o guardanapo, e ele tinha várias vezes, e eu lembro-me dos presentes, muitos deles, escondidos dentro do guardanapo, só para me dar prazer. E isso prova a afetividade, o amor, a maneira de estar na vida de um homem que, apesar de ser cerebral, apesar de se interrogar tanto sobre o mundo, o mistério do mundo, conseguia ser tão afetivo e tão simples, tão simples. Dona Manuela fez a antologia ou recolha de alguns dos poemas infantis excelentes, como As Mãos nas Pias ou como O Comboio Descendente, de Fernando Pessoa. Sente que algum desses poemas foi feito para si, que era a única sobrinha com quem ele convivia? Não sei, alguns sei que foram, não todos, mas alguns eu sei que foram, porque tinham muito a ver com conversas e com o nosso ambiente. Outros não seriam, não é? Ele também tinha um primo, que era o Mário Nogueira de Freitas, filho da tia Anica, com quem era um amigo dele. Ele, quando começou a namorar a Ofélia, a pessoa que soube primeiro do amor dele para a Ofélia foi este primo, Mário Nogueira de Freitas, que morreu muito cedo de tuberculoso e que, infelizmente, também morreram muitos primos, filhos deste homem, com a mesma doença. Era uma doença que, na altura, matava muitas pessoas.
a tuberculose. E ele foi padrinho de muitos destes priminhos, por assim dizer. E também para eles fez algumas destas brincadeiras de faz de conta e escreveu poemas destes. O Ibis, por exemplo, a Ave do Egito, é uma brincadeira que ele fazia, pondo-se em pé, só num pé, com a mão a fazer de bico e a fingir que era uma ave do Egito. Quer dizer, ele tinha imensa invenção ao pé das crianças, ao pé dos jovens da família. Era uma pessoa que estava constantemente a distrair e a arranjar cenas quase teatrais para divertir as crianças da família. Dona Manuela, na introdução do seu livro de poemas Ritual Sem Palco, escreve: agora que me desprendo também das amarras do meu tio Fernando. Desprendeu-se verdadeiramente das amarras do seu tio Fernando? Eu acho que na nossa família havia um ramo da família que gostava de escrever. Gostava de escrever. Isto não quer dizer que sejam grandes poetas ou escritores. A mãe de Fernando Pessoa escreveu muita poesia que nós ainda temos guardada. E naquela época, as pessoas que tinham uma certa cultura, ela tocava piano muito bem, falava francês, falava inglês, era uma mulher culta. E deixou muito poesia escrita. Do lado do meu avô, que não tem a ver nada com Fernando Pessoa, que era o segundo marido da minha avó, não é? João Miguel dos Santos Rosa, tinha um irmão que era oficial do Exército, era o general Henrique dos Santos Rosa, era um homem cultíssimo, que encontrou sempre, na casa dele, ali no Príncipe Real, em Lisboa, recebia gente muito importante. E o Fernando Pessoa, quando veio para estudar o curso de letras, quando veio, ia quase todos os dias à casa desse general Henrique dos Santos Rosa, que também escrevia. Teve um jornal, colaborou em vários jornais, publicou muita poesia. Eu acho que a família, tanto do lado do meu avô como da minha avó, eram pessoas que gostavam de escrever. E eu não sinto, verdadeiramente, não sinto a influência de ser, hoje em dia, uma pessoa que tem muitos livros publicados, de facto, mas não sinto que comecei a escrever por causa do tio Fernando. Sinto é que tinha imaginação, tinha muita facilidade no português da escola de inventar histórias. Tinha, pelo contrário, quando me diziam para fazer uma composição, eu tinha muitas ideias e comecei, para me distrair e por gosto, a escrever. Não me parece que fosse, talvez seja, é que geneticamente haja na família muita gente que escreve. Mas, num de seus poemas, diz que o gênio é pesada carga, mata, destrói, mói. Essa carga pesa sobre si, porque creio que também, como eu, ou como muitos, quase todos nós, achamos que a pessoa era realmente um gênio. Bem, isso é verdade, não é? Eu não posso fugir a essa canga. É uma canga cheia de alegrias e com um peso enorme. Como comecei por dizer, tenho conhecido pessoas maravilhosas que, por causa do meu tio Fernando, tenho viajado muito e participado em congressos por causa dele, mas, de facto, ser sobrinha de um gênio não é fácil. Não é nada fácil. Se me permite, em que lugar coloca o seu tio em comparação com autores célebres que leu? Põe alguém antes do seu tio? Eu acho que ninguém se compara. Na minha ponto de vista, mesmo humano, ninguém nunca se compara. Cada um é um indivíduo e cada um tem o seu tesouro dentro de si. Uns trazem um tesouro que é partilhado mais facilmente,
são aqueles que escrevem, que produzem filmes, que, enfim, que são conhecidos pela sua obra visível, e outros que têm valores enormes dentro de si, não partilham, as pessoas pouco sabem da vida dessas pessoas que parecem quase cinzentas, mas que geralmente não são cinzentas. É muito difícil estar a dizer, dar uma resposta destas. Eu acho que ele era realmente uma pessoa fora de vulgar, mas tinha duas vidas. Uma era a vida dos heterónimos, a vida das pessoas que ele inventava, não é? Das várias personalidades. E depois havia o eu próprio, ele próprio. E eu transcrevo neste livro que agora publiquei um longo poema dele, que eu aconselho todos a ler, não é só, encontram também na internet, não é preciso comprarem o meu livro, que se chama Le Soir à Lima. É o nome de uma música tocada ao piano pela minha avó, mãe dele. E ele um dia ouviu na rádio essa música e, de repente, foi um ano antes de morrer, exatamente um ano antes de morrer, teve um flashback da vida dele, em Durban, ao pé do padrasto, da mãe e dos pequenos irmãos. E ele escreve esse poema, que eu só tenho pena de não poder hoje ler aqui para vocês, porque é grande demais e levava muito tempo. Mas eu adoro ler este poema, porque é justamente a única poesia que reflete um pouco a África. Até aqui, ele nunca escreveu nada sobre a África. Mas este poema tem África, tem a figura cândida, suave e amiga do padrasto, com quem se dava muito bem, tem especialmente a figura central, que é a minha avó, que ele idolatrava, o amor dele principal foi o amor à mãe, e depois os irmãozinhos, com quem ele sempre deu bem e confraternizou. Portanto, esse poema eu aconselho todos a procurarem na internet, que se chama Le Soir à Lima. Acho que vale muito a pena. É o Fernando Pessoa, para mim, é aquele que é o autêntico. Assim como o poema A Prece, é ele que é o autêntico. Os outros são figuras de teatro que ele personifica e consegue fazer um jogo teatral. Isto é a minha opinião, até pode não ter valor nenhum, mas é a minha. O seu penúltimo livro, que é um romance curto, chama-se Conversas com a Tia Valentina. Conversas entre aspas. Porque, na realidade, as conversas são por e-mail ou são por aquilo que designa o próprio livro uma espécie de Facebook, um caderno de capa preta. Eu pergunto-lhe, quando recebeu o convite para vir aqui a uma conversa ao vivo, em presença e já não à distância dos computadores, como é que reagiu? Hesitou em vir? Achou que valia a pena? Como acha certamente neste momento, vendo o interesse das pessoas, o que é que acha que a motivou a vir a esta conversa? Bem, eu acho que foi uma grande ousadia da minha parte, com 90 anos, meter-me num avião, que eu detesto andar de avião. É uma confidência que eu vos faço. Por isso, foi uma grande ousadia da minha parte. As senhoras, minhas amigas da minha idade, infelizmente quase que não há nenhuma, porque 99% já morreram, eu não tenho amigas, senão amigas novas, porque amigas da minha idade eu não tenho amigas, perdi todas, praticamente, e algumas estão em estado deplorável. Eu ter a sorte, a grande sorte, de poder andar, de poder raciocinar, de poder me movimentar, de poder falar em público, é uma sorte tão grande que eu não podia rejeitar este convite. E depois havia ainda outra coisa, é que eu digo sempre nas reuniões onde vou a muitas, a primeira coisa que eu digo é: Fernando Pessoa deve a sua celebridade
em primeiro lugar ao povo brasileiro. Um escritor português muito lido atualmente no Brasil escreveu há tempos isto. Vejo-a Manuela Nogueira na televisão a explicar-se acerca dessa memória e não posso deixar de ficar incrédulo. Parece uma coisa meio louca, como alguém vir contar que conversou e brincou com Camões, Cervantes, Bach, Vivaldi, Goya ou Van Gogh. Acha que é uma coisa muito louca, Dona Manuela? Bom, o Walter Ugumem disse que parecia inacreditável que alguém hoje, tantos anos depois da morte, 80 anos depois da morte de Pessoa, vir dizer que brincou com ele, que comeu à mesa com ele, que conviveu com ele sob o mesmo teto, parece uma coisa inacreditável. Para si não é? Não, porque a realidade é a realidade, não é? Eu tenho a sorte de estar viva, tenho a sorte de ter boa memória, tenho a sorte de ter tido um tio excepcional, tenho muita sorte em muita coisa e olho para os outros sempre a pensar que eles também querem saber um pouco mais daquele homem que escreve poesia. Quando um autor, isto é para todos os autores, quando o autor escreve qualquer coisa, quando fecha o livro no fim e sente que ficou ligado profundamente às personagens daquele livro e àquilo que estava ali escrito, quando uma pessoa sente isso quando acaba um livro, é porque quem escreveu o livro é sempre um gênio ou qualquer pessoa muito especial que fala à intimidade das pessoas. E isso parece muito simples, mas não é tão simples como isso. É preciso, o escritor tem que se desnudar para poder falar sobre assuntos que vulgarmente no seu cotidiano não fala com ninguém. E isso eu acho que o gênio do Fernando Pessoa é contagiante, porque qualquer pessoa fica sempre ligada a uma forma de poesia que ele escreveu, que ele disse, e mesmo parte da prosa dele também. Agora, quanto aos heterónimos, eu vou confessar, o meu heterónimo preferido é o Alberto Queiro, porque é o homem que põe em primeiro lugar o olhar, ou seja, ele olha a natureza, e a natureza é o suficiente para ele ficar elucidado sobre os mistérios da vida. O Queiro é aquele que está mais próximo de mim, porque eu adoro, amo a natureza, não é? Estamos aqui num sítio lindíssimo, como é Olinda, um sítio onde eu estou, cheio de árvores maravilhosas. Quer dizer, a natureza é uma coisa tão transcendente e o Queiro é esse mesmo, que vê doidamente. E ao ver doidamente, escreve as impressões que tem sobre o que vê. O Howard Campos já é muito o Walt Whitman. É um homem que ficou muito influenciado quando leu livros em Durban, leu muito sobre o Walt Whitman e a maneira de escrever do Whitman, que para aquela época era completamente fora dos cânones normais, porque não respeitava nem a lógica, nem a morfologia das palavras, e ele ficou fascinado, porque justamente era um homem que tinha conseguido banir a parte gramatical, tinha passado todas as barreiras daquilo que se convencionou ser boa escrita, mas ele, Fernando Pessoa, ficou de tal maneira tocado por Whitman que teve que arranjar uma personagem. Isto é a minha ideia, e acho que foi Álvaro de Campos, a personagem que realmente retrata um pouco aquela desponderação, aquela força interior
e do Álvaro de Campos, que foi ir buscar. Já o Ricardo Reis é uma personagem completamente diferente, mas que tem uma história que eu acho interessantíssima, que não deixo de vos contar hoje. Ele era muito amigo, o meu tio Fernando Pessoa, do tal general Henrique dos Santos Rosa, e ia lá muito à casa dele. E ele era um velho senhor, muito culto, mas de mau gênio, e muito anticlerical e antimonárquico. E o Fernando Pessoa tinha vindo de uma família que não era anticlerical, nem era antimonárquica. Portanto, quando chegou ali à casa daquele velho general, ficou completamente um bocado em choque e começou a escrever coisas que antigamente não escrevia. Mas depois mataram o rei, mataram o príncipe e começaram as primeiras repúblicas, como toda a gente sabe. E correu tudo muito mal. Quer dizer, tudo quanto prometiam não faziam, não havia ordem nas ruas, havia assassinatos. Os primeiros tempos da República foram terríveis. E então, envergonhado, o Fernando Pessoa que queria fugir. Mas como não podia fugir, mandou o Ricardo Reis para o Brasil. É assim que termina a história do Ricardo Reis. A senhora teve a sorte de ter um tio chamado Fernando Pessoa e nós tivemos a sorte de a ter aqui hoje e ouvir falar com a proximidade que teve de Fernando Pessoa. Noto que as suas tias, meias irmãs de Fernando Pessoa, morreram jovens. A Madalena Henriqueta e a Maria Clara. A sua mãe viveu felizmente 96 anos. E nós tivemos a sorte, portanto, de a ter aqui na véspera de fazer 90 anos. Creio que estamos todos agradecidos ao esforço que fez para vir aqui e manter essa vitalidade, essa energia, essa jovialidade, e só podemos desejar-lhe, creio que represento o que todos estarão a pensar, muitos e bons anos, e desejar-lhe e dar-lhe, antes da segunda-feira, agora mesmo, os parabéns. Parabéns, Dona Manuela.